Ele dá um bip. Pronto. Acho que agora estamos gravando. Pronto, vamos lá, gente. Então, as orientações sobre a segunda avaliação. Eu elaborei esse caso. É, a ideia, não é, que a partir desse caso vocês elaborem uma sentença, tá? Essa sentença ela pode ser absolutória, ela pode ser incriminadora. Vocês que vão fazer literalmente o julgamento, tá, do caso. Eu vou fazer a leitura do caso aqui para vocês, e aí, se tiverem dúvidas, vocês me falam para que eu possa sanar, tá? Antes, só algumas recomendações, né? As informações que vocês vão usar para a sentença, elas estão todas presentes aqui, então não precisa se preocupar em fazer uma sentença absolutamente rebuscada, ou excessivamente parecida com o modelo real, tá? O que eu quero é que vocês consigam identificar nesse caso concreto, nesse problema, os elementos principais que a gente debateu dentro da disciplina. Então, não precisam se ater aos detalhes processuais, porque era o mesmo exercício que a gente ia fazer lá com o júri simulado, só que por conta, não é, das circunstâncias, a gente teve que adequar a metodologia, e o caso é esse. Então, vocês vão ter até o prazo limite, lá o dia 19 de junho, para poder fazer a entrega desse trabalho. Não precisa ser muito extenso, eu também não estabeleci nenhum máximo, nenhum mínimo, para que vocês se sintam bastante confortáveis, tá, para escrever, fiquem à vontade, tá, e eu vou fazer a leitura aqui do caso, tá. Bom, quais são os fatos do caso? O Mirailton Jesus da Mata, de 47 anos, brasileiro, casado, residente domiciliado em Brasília, lá na Praça dos Três Poderes, no Distrito Federal, com esse CEP, visitou os Estados Unidos da América em março desse ano, acompanhado de toda a sua família. Janaína Michele Maria da Mata, que é a sua esposa, e Valentina Farias Maia da Mata, que é a filha dele, de 6 anos, o acompanharam na ida ao exterior. Na estadia, né, eles passaram uma semana em Miami, a Janaína contraiu o novo coronavírus. Ao desembarcarem, a esposa do Mirailton passa a sentir fortes dores no corpo e dificuldade em respirar. Tá todo mundo conseguindo acompanhar, pessoal? Vocês podem me confirmar? Eu não sei. Ah, ótimo. Valeu, Lohane. Então vamos lá. Ela começa a sentir, né, as dores no corpo e essa dificuldade de respirar. A filha do casal, um dia depois, apresenta os sintomas de febre alta e as duas vão ser levadas pelo Mirailton lá para o Hospital Sírio-Libanês de Brasília. Aí o que que acontece? Lá chegando, as duas pacientes são identificadas como suspeitas, né, de terem desenvolvido a doença causada pelo novo coronavírus, que é o Covid-19. O médico de plantão, Martiniano Lopes, informa que, além da esposa e da filha, vamos aqui atender quem está chamando, a Beatriz. Seja bem-vinda, Beatriz, ao curso, a nossa primeira aula ao vivo. Vamos lá. O Martiniano, não é, informa que, além da esposa e da filha, o próprio Mirailton deve se submeter ao teste sanguíneo para identificar se também possui o vírus e recomenda também a medida, né, de imediata quarentena. O Mirailton, revoltado com a situação, se inflama contra o médico, chega às vias de fato, aplicando ao profissional de saúde um soco que vai tirar os 3 primeiros dentes do pobre do médico, minha gente. Nervoso, Mirailton guia o carro até em casa e, ao chegar e ver o espaço vazio, né, decide a maioria de lugares possível para demonstrar que não está doente. Farmácias, bancos e o metrô da cidade foram os primeiros espaços frequentados por Mirailton em sua violenta emoção. 3 dias depois, né, e a confirmação dos testes informa que a esposa e a filha realmente possuíam o coronavírus e que provavelmente ele também estaria infectado, né? Notificado pelo hospital para fazer o exame, Mirailton vai até o estabelecimento xingar os profissionais de saúde e conta a plenos pulmões que intencionalmente espirrou e tocou em todos os espaços a seu alcance até chegar no hospital. Toda sorte de palavras de baixo calão são desferidas pelo Mirailton em público. O Martiniano Lopes, que era o médico que atendeu,
liga para a sua irmã, que, por acaso, a irmã do Martiniano, era promotora de justiça, e informa a situação, incluindo a agressão que sofreu e o risco potencial de contagem que o paciente apresentava. Diante dos fatos, a Havana Lopes, irmã do médico, colhe a notícia crime e oferece a denúncia. E aí ela ampara essa denúncia nos artigos 267 e 129 do Código Penal, que prevêem, respectivamente, como conduta criminosa, o ato de causar epidemia, disseminando agentes patogênicos, e o de lesão corporal leve, né, e pede a condenação com tutela provisória de Mirailton da Mata em 2 meses de detenção e multa de R$ 100.000. E a ideia, pessoal, depois dessa narrativa, não é que vocês elaborem, conforme o modelo disponibilizado, a sentença criminal pertinente ao caso de Mirailton da Mata. Aí aqui na sequência eu já coloquei para vocês o modelo, tá, com que tem que acompanhar. Aqui no relatório vocês vão fazer essa síntese dos fatos, não é? Vão narrar esses fatos a partir do olhar de vocês. Aqui vocês vão fundamentar juridicamente, né, como que é a sua decisão, o que é que você acha, né, quais são, né, os pedidos que você acha que devem ser atendidos, tá? Esses pedidos feitos lá pelo Ministério Público. A autoria e a materialidade, né, que vocês vão aqui reunir quais elementos narrados eles implicam, não é, nessa comprovação aqui de que, de fato, Mirailton foi autor ou não, e de que haveria, né, materialidade suficiente para condená-lo ou não. Aqui vocês vão dizer se a tutela de urgência ela tem cabimento, tá? E aqui vocês vão fazer o exercício da dosimetria da pena. Essa parte dispositiva, como a gente chama na sentença, não é, vai ser o resumo da decisão e a parte executiva. O que, ao fim e ao cabo, né, vocês, nessa posição de magistrados, vão orientar que seja feito. Então, vocês podem aplicar outras medidas que julguem necessárias, não é? E aí fiquem muito livres para fazer esse tipo de exercício, tá? Aí aqui no final eu já coloquei o modelinho do encerramento, né, que vocês vão colocar a data, o mês e o ano que vocês fizerem o trabalho. Aí aqui em cima vocês colocam o nome, tá? Ficou claro o caso, pessoal? Deu para entender? O trabalho é individual, sim, Graziele. Vai ser a nossa atividade avaliativa. Mas, claro, fiquem à vontade para trocar ideias entre si. Como eu falei, os outros 25 pontos. A orientação que eu recebi é que a gente... Isso é um fato fictício, baseado em questões, em o que está acontecendo, né? Eu optei por fazer dessa forma, porque aí a gente vai tentar fazer, inclusive, um intercâmbio com o que está acontecendo na própria realidade. Sobre a questão dos 25 pontos, né? A orientação que eu entendi é que a gente tem que fazer essa única atividade valendo os 35, e vocês têm os outros 25 pontos atribuídos por conta do... como que chama? Da simulação, né? Vocês fazem um tipo de simulação. Isso, do simulado. Muito obrigada, Lohane, me faltou a palavra. Então, ele vai ser complementado com o simulado. Seria isso. Mas, qualquer coisa, eu posso me certificar com a Isabel, mas pela orientação que eu entendi, é dessa forma. A gente vai fazer um trabalho totalizando todos os pontos, tá? E os demais, né, os 25, vão ser acrescidos a partir da nota do simulado, tá? Então, a gente vai ter essa única atividade, vocês vão ter esse prazo mais extenso para fazer, e os conteúdos, tá, para a resolução dessa sentença, a gente vai começar a vê-los hoje, entendendo o que é o crime, e assim sucessivamente. Que bom que vocês gostaram, né, do caso. Eu não sei se vocês recordam, mas eu acho que foi a primeira aula que a gente teve aqui, né, mediada pela tecnologia, que a gente observou um caso semelhante que aconteceu lá em Brasília. Então, vocês podem se espelhar um pouco, né, naquele debate que a gente já tinha acumulado, né, que foi justamente o caso de um senhor, não é, que se negou a fazer os exames e, enfim, acabou sendo objeto, não é, de uma sentença de tutela provisória. Mas aí vejam, conforme a decisão de vocês. Esse é um ótimo exercício para quem tem, né, a aspiração de ser
juiz ou juíza, para a gente já começar a treinar, a pensar como que é decidir nesses casos, tá bem? Então, mais alguma dúvida sobre o caso, sobre a atividade? Se não houverem, a gente pode seguir? Podemos seguir, pessoal? Ok, Hugo, então vamos lá. Gente, explicado o caso, vamos para o conteúdo da aula de hoje, né? Hoje a gente vai entrar literalmente no crime, a gente vai entrar na teoria geral do crime, tentar compreender quais são os elementos que constituem o fato típico, quais são os possíveis conceitos de crime, quem é o sujeito ativo e passivo do crime e quais são os objetos do crime, tá? Então, vou seguir aqui. Segundo a teoria do crime, e todo esse material está lá no livro do professor Fernando Capês, tá? É no capítulo Teoria Geral do Crime. Então, tá tudo disciplinado lá, inclusive esse material aqui é meramente um fichamento do que está presente lá no texto do professor Capês, tá? Então, segundo a teoria do crime, né, o crime ele pode ser visto de três formas: de uma maneira material, de uma maneira formal e de uma maneira analítica, tá? Como que esse crime é enxergado de maneira material? É aquele que busca estabelecer a essência do conceito, né? Então, ele vai tentar entender que o crime, né, ele é todo fato humano que, ou de maneira dolosa ou culposa, lesa ou expõe a perigos bens jurídicos considerados fundamentais. Então, o crime é tudo aquilo que, na prática, ou por omissão ou por comissão, né, vai impactar algum bem jurídico socialmente relevante. Então, essa é a perspectiva do crime a partir de um olhar material, tá? Na perspectiva formal, o crime ele seria o resultado daquilo que acontece no mundo real, com que está disciplinado nos códigos penais. Então, numa perspectiva formal, crime é tudo aquilo que a lei diz que é. Não é crime aquilo que não está disciplinado como tal pela norma, tá? Então veja que tem uma mudança. Não necessariamente aquilo que a sociedade considera potencialmente lesivo vai ser um crime do ponto de vista formal. Deu para entender? Ótimo. Então, seguindo aqui no conceito do professor Capês, né? Ele vai falar que o conceito de crime, portanto, vai resultar dessa mera subsunção da conduta ao tipo legal. Quando a gente fala de subsunção, acho que a gente já comentou isso em sala, né? É um termo técnico para explicar justamente quando a gente faz a aplicação do que está previsto no ordenamento jurídico à situação real, tá? E a última compreensão, não é, sobre o crime, sobre o que é o crime, é a compreensão analítica, não é? É aquela que vai buscar estabelecer quais são os elementos estruturais do crime. Então, a gente tem a perspectiva material, que vai tentar compreender o que é crime a partir do que ele provoca, a partir da sua lesão, seja de maneira dolosa, seja de maneira culposa. A formal, que vai tentar entender o crime a partir do que o direito penal diz que é o crime, e a gente tem a perspectiva analítica, que vai tentar explicar para nós que o crime ele tem várias partes. Então, essa perspectiva de olhar, de tentar entender a morfologia do crime, é a perspectiva analítica. E aí, usando as palavras do próprio professor Fernando Capês, ele vai dizer o seguinte, né, que a finalidade do enfoque é propiciar a correta e a mais justa decisão sobre a infração penal e seu autor, fazendo com que o julgador ou intérprete desenvolva o seu raciocínio em etapas. E aí é esse conceito analítico que vai trazer para a gente uma definição básica sobre o que é crime. Então, crime é todo fato típico e ilícito, tá? A gente vai entender isso com mais tranquilidade daqui para frente. E aí, gente, o crime, né? Essa compreensão de quais são essas partes do crime, essa característica analítica, não é? Ela tem duas principais teorias que vão tentar explicá-la, tá? Então, a gente tem duas concepções, a concepção bipartida e a concepção tripartida de crime. Para a concepção bipartida de crime, a culpabilidade não integra o seu conceito, sendo o crime apenas o fato típico e ilícito ou antijurídico, tá? E aí, o próprio professor Fernando Capês, ele vai fazer uma digressão aqui sobre o elemento antijuridicidade. Assim como ele, eu concordo que não tem como a gente usar esse termo ao pé da letra, porque
jurídico é aquilo que nega o que é jurídico. E quando a gente está falando de ilícito, nós estamos falando justamente do contrário, de algo que é determinado pelo direito, né, como um resultado, um produto que não deve ser permitido. Então, não faria muito sentido falar, né, de antijuridicidade, mas é um termo que vocês vão encontrar bastante por aí. A culpabilidade é a regra? Então, aí ela se torna a regra quando a gente chega lá na teoria tripartite, tá? Tá dando para entender, pessoal? Isso, vai ser um dos elementos. Eu vou chegar lá, tá bom? Vamos lá. E aí, na concepção, essa concepção bipartida, ela vem da teoria naturalista, ou casual, ou a teoria clássica. E o que é essa culpabilidade, né? Já para antecipar essa pergunta aí que a Lohane fez. Sobre aquele ato. Então, é o nível de repetibilidade que ele tem, tá? Para essa teoria naturalista, o fato típico, né, o crime, resultava da mera comparação entre a conduta objetivamente realizada e a descrição legal do crime. Ou seja, esse aspecto de ordem interna, a culpabilidade não compunha o que eles achavam que seriam os elementos do crime. Então, para a concepção bipartida, a culpabilidade não faz sentido, é algo que é irrelevante. Basta que eu conseguisse analisar que aquilo que se realizou na prática combina com o que está escrito, né, no regulamento, ok? Só que isso começa a ser, obviamente, transformado, tá? Mas aí é onde entra a crítica, né? Como a Lohane colocou. A concepção bipartida vai dizer que não tem como fazer essa subsunção simplesmente, não é? O que aconteceu na realidade, tá? E do que está disposto pela legislação. Porque a culpabilidade, ela ela dá sentido, a subjetividade dá sentido ao crime. Não tem como a gente fazer uma análise de um crime sem considerar a subjetividade do agente, tá? Então, a crítica que o professor Fernando Capês faz a essa teoria é justamente essa, porque essa teoria bipartida, ela desconsidera o dolo e a culpa como elementos fundamentais para o resultado produzido por qualquer crime. Tá? Então, para essa concepção tripartida, que é a que a gente adota, não é? O que é o crime? O crime é o fato típico, ilícito e culpável. São esses três elementos, tá? É aquilo que está disciplinado pela lei, o fato típico, aquilo que é considerado ilícito, ou seja, contraria o ordenamento jurídico, e é culpável, ou seja, existe um juízo de valor que a sociedade aplica àquela conduta, ela sendo dolosa ou culposa. Deu para entender, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Eu estou voltando sempre para o chat para ver se está tudo ok. Posso seguir, então, né? Então, vamos lá. E aí, essa transformação, né, esse momento de transição da concepção naturalista ou clássica para a concepção tripartida, ela passa pelo finalismo de Wesel, tá? E aí, o que esse finalismo de Wesel vai dizer? Essa teoria, essa perspectiva filosófica, tá, começou a debater com a teoria clássica, dizendo que o dolo e a culpa, não é, eles são elementos do fato típico em si. Então, a partir daí, com a saída desses elementos, a culpabilidade perdeu a única coisa que interessava ao crime, ficando apenas com os elementos puramente valorativos, tá? Então, é a teoria finalista de Wesel que começa a fazer essa chave de virada, dizendo que não basta a gente ter meramente um fato típico e aquilo que combine com a realidade, tá? Sem fazer a análise subjetiva do crime, tá? Então, aqui, o próprio professor Capês, ele vai fazer uma explicação de maneira muito coloquial e muito simples para a gente entender o que é essa culpabilidade, né? Ele diz o seguinte, que essa culpabilidade ela vai acontecer quando o Estado aponta o dedo para o infrator e vai dizer, você é o culpado e vai pagar pelo crime que cometeu, tá? Então, é essa censura exercida sobre o criminoso, tá? E aí ele vai falar o seguinte, então, é possível ter crime sem culpabilidade? É possível ter crime sem esse apontar de dedo, não é, do Estado? E ele vai dizer que sim.
quando a gente, lembra que nós debatemos em algumas aulas passadas sobre a questão da medida de segurança, não é? Então, para que eu aplique uma medida de segurança, eu preciso da prática de um crime e a ausência de culpabilidade, ou seja, esse agente, ele deve ser inimputável, tá? Então, para que você interne alguém em um hospício, né, em um manicômio, ou que submeta essa pessoa a um tratamento ambulatorial, não é? É necessário provar que essa pessoa cometeu um crime, mas eu não vou fazer esse juízo de valor sobre ela. Deu para entender? Exigibilidade quando. Isso, exatamente. Exatamente. Muito bom, Lohane. Muito obrigada. Vamos lá. E aí, essa concepção bipartida, né? Ela não foi adotada pelo Código Penal, e aí o que o nosso Código Penal vai dizer, não é? Quando o fato é atípico, não existe crime. Então, não existe lei sem não existe crime sem lei anterior que o defina, lá no artigo 1º, como a gente já viu desde o início da disciplina, não é? E quando essa ilicitude é excluída, também não existe crime. Não há crime quando a gente pratica o fato, e aí vocês olhem, né, no artigo 23 do Código Penal, né, ou seja, isso mostra que o fato típico e a ilicitude são esses elementos. E aí o terceiro elemento que vai falar que nós, né, e aponta que nós adotamos a teoria tripartida e não a teoria bipartida, né, vai dizer que a culpabilidade é excluída, tá? Sob algumas circunstâncias. Então, ele vai dizer que é isento de pena o agente que, e aí o próprio caput do artigo 26 vai nos dar essa informação, tá? Então, aqui teoria finalista, já falei. Tá, aí tem uma coisa interessante que o Capês fala, né, que a gente não pode misturar a tipicidade e a ilicitude em uma mesma fase, né? E aí ele vai falar o exemplo do inseto. Então, matar um inseto é um fato atípico, tá? Mas não é a mesma coisa que matar uma pessoa em legítima defesa. Você matou a pessoa, aquilo, matar alguém é algo que está disciplinado no nosso código. Mas aquilo não foi um ato ilícito, ou seja, não contrariou os pactos jurídicos que foram elaborados pela nossa sociedade, porque aquela hipótese, né, de você matar a pessoa em legítima defesa, ela exclui a ilicitude presente no ato de matar alguém. Deu para entender, pessoal? Tranquilo? Posso seguir? Ótimo. Vamos lá. E aí, o que é o fato típico, não é? Chegamos nele. É o fato material que se amolda perfeitamente aos elementos constantes do modelo previsto na lei penal, tá? Então, é aquilo que está estabelecido nas nossas leis criminais. Como a gente também já trabalhou em aulas passadas, não é? As leis penais, elas podem ser incriminadoras, tá? Ou não incriminadoras. Então, o fato típico, ele é uma lei incriminadora, porque é ele que vai dizer o que a nossa sociedade considera ou não crime. Sendo assim, a tipicidade é, portanto, irrelevante para a existência do fato material, tá? Então, basta que eu tenha o fato típico para que aquilo seja considerado crime. Aquilo não precisa necessariamente acontecer, ok? E aí, quais são os elementos desse fato típico, tá? Para que eu tenha um fato típico, eu preciso ter uma conduta dolosa ou culposa, que é o que a gente vai estudar hoje. Nos próximos encontros, a gente vai se dedicar sobre o resultado, sobre o nexo causal e sobre a tipicidade, tá? Hoje a gente vai cuidar especificamente da conduta. Tá dando para me ver e ouvir, pessoal? Aqui deu um pane. Tá indo aí? Alguém pode me confirmar? Tá, beleza, Grazi, vamos lá. Então, hoje, a gente vai cuidar especificamente da conduta dolosa ou culposa, tá? E o que é a conduta? A conduta é a ação ou omissão humana consciente e voluntária dirigida a uma finalidade. Lembra daquela história que eu falei para vocês, né? Tatuar, né? Que não existe, que não se defina, né? Tal. Essa daqui é outra coisa que tem que ser tatuada na nossa mente, tá? Isso é algo que vai ecoar aí, vai acompanhar vocês depois de formado por muito tempo, tá? O que é a conduta? A conduta é a ação ou omissão
humana, consciente e voluntária, dirigida a uma finalidade, tá? Então, quais são os elementos que a gente já pode distinguir daqui? É uma ação, então, quando eu falo que é uma ação, eu estou dando uma conotação muito específica. Uma ação é tudo aquilo que eu faço voluntariamente, com vontade, com intenção, com finalidade. Então, eu tenho a ação de fazer, ou a omissão, ou eu deixo de fazer consciente e voluntariamente. E eu penso na produção de um fim para aquilo, tá? Ou a minha omissão produz certamente aquela finalidade, tá? Sobre a conduta, não é? Ai, meu Deus, peraí, travou aqui. Primeira coisa, não é relembrar aquilo dos princípios, né, que nós estudamos já, o princípio da alteridade, lembrar aqui um pouco de Melo Freire, não é? Aquela história de que a gente não pode punir o pensamento. Então, vamos supor aqui que... deixa eu pensar um exemplo aqui bem bacana para vocês. A Thelma, né? A Thelma ganhou o Big Brother Brasil. E aí vamos pensar que tinha uma pessoa que era muito, muito, muito fã do Babu e queria muito que ele ganhasse e ficou pensando quando viu aquele resultado, né? Nossa, eu queria matar essa mulher porque eu não queria que ela fosse a campeã do Big Brother, né? Enquanto essa pessoa fala isso, ela não pode ser, não punida de forma alguma, ela não pode ser alcançada pelo direito penal. Como a gente já viu, não é pensar não pode ser uma esfera da atuação do próprio direito penal, tá? E nem cogitar pode levar à aplicação de uma pena, tá? O que a gente deve se ater aqui nesses casos, né, é de pensar que a conduta, não, ela parte do princípio geral da evitabilidade, como a própria Lohane já colocou aí no chat, tá? No sentido que só interessam as condutas que podem ter sido evitadas, tá? Então, se a pessoa pensou em matar a Thelma porque era muito, muito fã do Babu, isso não tem relevância prática para o direito penal, tá? Então, qual é a grande conclusão do princípio geral da evitabilidade? Que onde eu não houver vontade, não vai haver a conduta. Vamos voltar mais uma vez lá para o conceito? O que o conceito diz? Vamos lá, conduta. É a ação ou omissão humana consciente e voluntária, né? Então, a ação ou omissão humana consciente e voluntária dirigida a um fim. Então, eu sentada na minha casa dizendo, nossa, eu queria que a Thelma morresse para o Babu ganhar, não é uma ação ou omissão com o intuito de efetivamente matar aquela pessoa, tá? Então, a gente não está falando de uma vontade afetiva de causar a eliminação física da Thelma, tá? Deu para entender? Isso, muito obrigada, Lohane. Seguindo. Aí o Assis Toledo, ele é mencionado lá pelo próprio Fernando Capês, ele vai dizer o seguinte, né, para a gente entender essa questão da finalidade. Como não se pode punir uma pedra que cai ou um raio que mata, não se deve igualmente punir quem não age, mas é agido. Então, eu desejei a morte da Thelma, mas eu não fiz nenhum tipo de ato preparatório para que esse crime acontecesse, ou para que isso de fato se tornasse uma verdade material, né? Que se convertesse em um fato típico, que é justamente o objeto do nosso estudo de hoje, tá? Então, a gente não pode punir algo que não tem repercussão jurídica, penalista objetivo, tá? Então vamos lá, para entender o que seria essa conduta dolosa, não é? A conduta dolosa, ela se difere da conduta omissiva por algumas questões, não é? A conduta dolosa é a vontade de realizar e a finalidade de produzir o resultado. Então, vamos pensar aqui, vocês estão com muita sede, tá? Como eu, inclusive peço licença para tomar um gole d'água aqui. Você está com muita sede e tem um copo de água, né? Este mesmo copo aqui, lá na sua frente. Então, eu acabei de fazer uma conduta dolosa, porque a minha vontade de realizar a ação combinou com o resultado que eu gostaria de produzir. Então, eu estou com sede,
Para matar a minha sede, eu vou lá e tomo um copo de água, tá? Então, isso é uma conduta dolosa, ok? Entendidos? Deu para entender? Me confirmem aí, se houver alguma... E aí, pessoal, tá dando para entender? Beleza, beleza. Vamos lá, vou seguir. Então, a conduta dolosa é quando a vontade combina com o resultado produzido. Então, eu tenho a combinação dessas duas coisas, tá? Já na conduta culposa, né, a questão muda um pouco de figura. Então, eu tenho essa conduta, eu tenho a mesma sede, eu ainda continuo com sede, eu tô com sede. Peraí, acho que alguém pediu para entrar aqui. Não, acho que foi um comentário. A Lohane diz aqui, sim, quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzir. Exatamente. Então, quando a gente está tratando da conduta culposa, não é? A gente está falando de uma conduta voluntária, um resultado não querido, provocado por descuido, tá? Então, eu tenho sede, o copo de água está na minha frente, só que em vez de eu conseguir tomar a água, eu derramo o conteúdo líquido da minha camisa. Então, eu tinha vontade de produzir aquele resultado, eu tive, não é, a conduta, eu fiz os atos, né, eu me movi nessa direção, mas por conta de um descuido, de uma negligência, de uma imperícia, o meu resultado, ele foi diverso daquilo que eu pretendia, tá? E isso é muito importante, porque quando a gente está fazendo análise, especialmente dos crimes omissivos, às vezes dá um nó na nossa cabeça para tentar fazer essa diferença, não é? Se de fato a pessoa tinha a vontade de produzir aquele resultado, né, desde o início, ou se aquele resultado produzido ele foi diverso do que o agente esperava por conta, né, de circunstâncias de descuido, tá bom? Então isso é muito interessante. Toda vez que vocês tiverem dúvida, é sempre bom retomar esse exemplo. Eu acho que o Capês foi muito feliz aqui, porque é um exemplo simples e que faz a gente, não é, pensar de maneira mais objetiva sobre as diferenças entre uma conduta culposa e uma conduta, tá, dolosa. Seguindo, tá? Então, a conduta penalmente relevante é toda ação, mais uma vez, gente, temos que, né, internalizar esse conceito, né? É toda ação ou omissão humana, consciente e voluntária, dolosa ou culposa, voltada a uma finalidade, típica ou não, mas que produz ou tenta produzir um resultado previsto na lei penal como crime, ok? Então, o acréscimo que a gente faz aqui para fechar essa nossa compreensão inicial sobre conduta, é que essa conduta, além de ser uma ação ou omissão, tá, consciente e voluntária, então a pessoa tem que ter consciência daquilo que está fazendo, como a própria teoria o princípio da previsibilidade, né, nos indica. Se você vai fazer vai tomar água e você não segura aquele copo com firmeza, você prevê que, obviamente, aquela água pode derramar, tá? Então, de maneira dolosa ou culposa, voltada a um fim, você tem um objetivo com aquela ação ou omissão, mas ela só vai ter impactos relevantes se essa conduta ela estiver presente como lei no nosso ordenamento jurídico, tá? Então, tomar água e deixar a água cair na camisa não é um crime, tá? Então, isso é uma conduta, tá? Culposa, que por descuido não produziu a finalidade que eu queria, que era tomar a água, e que me molhou, mas isso não é considerado um crime. Então, essa lógica, não é, ela é relevante, especialmente quando a gente vai fazer a análise aqui da matéria penal, tá, gente? Então, não é toda ação ou omissão, mas são aquelas ações e omissões que têm relevância jurídica para a nossa disciplina, portanto, aquelas que estão disciplinadas como crime no nosso Código Penal, ou, enfim, nas vezes esparsas que assim tiverem, tá? Negligência, imprudência e perícia, eu vou seguir isso lá para frente, tá, Lohane? A gente vai ter um momento específico para isso, não se preocupa. Se o indivíduo pratica a ação com o objetivo de matar e o resultado não é a morte, ainda assim é configurado como doloso? Porque a intenção era uma. A intenção dele era dolosa, a intenção era de matar. Por isso que, por mais que você não consiga matar alguém, quando você vai ser processado é por tentativa de homicídio, porque a intenção do agente era justamente a de matar,
tá? O resultado diverso da intenção do agente é que foi inesperado, mas a intenção dele era matar, tá? Então, isso tudo a gente vai trabalhar no momento adequado, tá, pessoal? Não se aveste. A gente vai chegar lá, vai ver exatamente o que acontece quando esses crimes dão errado, né, na intenção do agente, ok? Então, a gente vai começar hoje a estudar alguns elementos para que no final a gente consiga atacar justamente esses termos específicos, ok? Então, vamos lá, seguindo. Ainda no campo da conduta, não é? A conduta é a realização material da vontade humana mediante a prática de um ou mais atos, tá? Então, o exemplo lá que o Hugo falou, essa conduta, né? Você pode matar uma pessoa com um único disparo, mas você pode engajar uma rede de pessoas para conseguir o seu objetivo, tá? Então, esses atos, essas condutas, tá, elas podem ser plurissubsistentes ou unissubsistentes. Então, a conduta ela pode ser feita em um único mecanismo, em uma única materialização dessa ação ou omissão, ou ela pode ser plurissubsistente, quando ela vai precisar de mais sujeitos envolvidos para que ela se realize, ok? Tranquilo, pessoal? Posso seguir? Os cachorros aqui começaram a participar da nossa aula também. Desculpa, perdi aqui. O ato seria a preparação do crime? Seria um dos elementos que configurariam a conduta. Então, você tem o ato de pensar, você tem o ato de planejar, você tem o ato de ir lá e adquirir arma de fogo. Então, esses atos, a soma desses atos produz uma conduta. Deu para entender? Massa. E como eu falei, não é? Essa conduta ela pode ser plurissubsistente ou unissubsistente. Só para fechar essa questão do ato, a conduta é a soma desses atos, tá? É como se a gente estivesse falando aqui de um átomo, né? Então, o átomo ele tem várias partículas para que você tenha um átomo todo. Então, a conduta é o átomo e as partículas, os nêutrons, os elétrons, tá? São os atos que constituem a conduta, ok? E essa conduta, né, o olhar sobre essa conduta, existem algumas teorias, vocês vão ver lá no livro, né, que ele vai pormenorizá-las, ele vai dizer cada uma delas, os seus impactos, as suas formações históricas e tal. E aí, as duas principais são algumas principais, na verdade, né? A primeira, aquela teoria clássica, que eu já havia comentado antes, tá? Que vai entender que, na verdade, o crime é única e exclusivamente aquilo que se realiza no plano da materialidade, que tem, né, identidade com o que está disciplinado na lei penal. A gente vai para a teoria finalista, né, que vai tentar entender a intenção do autor, então o elemento subjetivo ele passa a ser interessante, e existe também a teoria constitucional, tá? Que vai limitar a perspectiva finalista a partir do controle dos princípios, que é algo que nós já comentamos anteriormente. Então, o próprio professor Fernando Capês, ele adota também essa última teoria, que é a teoria constitucional, né, de direito penal, para analisar a conduta. Então, a partir do olhar dessa teoria constitucional do direito penal, o que são os elementos do fato típico, não é? É a conduta, mais o resultado naturalístico, mais o nexo causal, que, somados à tipicidade, formam, tá, esses elementos do fato típico. Mais uma vez, a gente vai se dedicar a cada um desses elementos por partes, para que a gente possa entender eles de maneira mais profunda, tá? E a conduta, ela tem elementos, tá? A conduta, ela tem vontade, ela tem finalidade, ela tem a exteriorização, e ela precisa, não é, da consciência para se realizar. Então, a gente viu aqui os elementos do fato típico, um dos elementos é a conduta, e dentro da conduta a gente tem outros elementos, tá? Então, é uma subdivisão. O crime material só se consuma com a produção do resultado naturalístico, como a morte no homicídio. Isso aí, Lohane. Se o indivíduo foi interceptado antes de efetivar a ação, como eu falei, tudo depende das circunstâncias, né? Depende da intenção que ele estava, depende do nível de preparação que ele já tinha feito. Então, uma coisa, vamos retomar lá para o exemplo da Thelma, né? Uma coisa é eu chegar na minha casa e dizer, nossa, não gostei
que a Thelma ganhou, acho que ela tem que morrer, acho que ela não é digna de ganhar o programa, tenho que matá-la. Aí eu falo isso, eu exteriorizo isso, então eu coloco lá no meu Twitter, Thelma tem que morrer. Não satisfeita, vou na loja, né, de caça, compro as balas. Não satisfeita, vou até a casa da Thelma e fico fazendo rondas, tá? E aí, como essas rondas começaram a se tornar bastante frequentes, ela toma ciência disso, né, faz um boletim de ocorrência, e a minha intenção de matá-la não se realiza. Mas veja, e aqui entra, né, uma das principais atividades nossas enquanto advogados e futuros advogadas. É de tentar entender qual foi a extensão até onde os meus atos implicaram na conduta volitiva, na ação consciente e voluntária, não é? De tentar produzir um efeito. Então, eu não consegui propriamente, não é, realizar aquilo que eu intentava, que era matar a Thelma. Mas o que eu consegui produzir de fato? A ameaça. Então, a lógica de olhar, se vocês estiverem numa perspectiva do Ministério Público, você vai dizer, não, a tentativa desse agente era de causar um resultado material, finalístico, né, como a Lorena nos trouxe aí, do assassinato. Mas a gente, né, a partir do olhar da defesa, pode dizer o seguinte, não, o que ele estava fazendo ali era, na verdade, uma ameaça. Não necessariamente, não é, uma tentativa de homicídio. Então, a lógica, gente, isso é muito importante para a gente dentro do direito penal. Alguém falou? Alguém falou? Complicado isso. A pessoa pensa, não sabe se vai fazer isso e continua solta. É o que acontece. Exatamente, meu querido, exatamente. Então, quando a gente tem esses contextos de crime, né, contra a mulher, de violência doméstica, você passa, é como que a gente costuma, inclusive, dizer isso, né? Você tem níveis de violência, então a situação ela vai se agravando. Mas óbvio que a maior parte delas vai terminar com o resultado do feminicídio, que é algo muito triste. Então, é a complexidade do direito penal, né? Então, na hora que você estiver diante do seu cliente, você vai tentar defender da melhor forma possível. E o que eu queria, em verdade, dizer, antes de ter retornado aqui para o espaço do chat, é o seguinte, quando a gente está diante de fatos, né, quando o cliente vai chegar lá para você e vamos supor que essa pessoa que foi que estava fazendo esse processo de stalkeamento, né, com o intuito de matar a Thelma, acaba solicitando o seu patrocínio contra advogados. Então, a nossa intenção aqui é de tentar compreender qual foi a extensão da conduta, até onde ela foi. Então, ela cometeu os atos, ela fez os atos preparatórios, ela começou a fazer a ronda, não é? Ela começou a exteriorizar essa vontade, né, de tentar eliminar a vida da outra pessoa, mas ela de fato não chegou a produzir nem um pouco daquilo que ela intentava. Então, a gente vai tentar desconfigurar, obviamente, isso em matéria de defesa, tá? Que essa conduta, ela não foi realmente de provocar o fim, que era o homicídio. Óbvio que o Ministério Público vai fazer outro tipo de argumentação. Então, percebam que não existe uma verdade absoluta. Por isso que é importante a gente entender os elementos da conduta para poder manejá-los. Seja para fazer uma boa e fundamentada acusação, seja para fazer uma boa e fundamentada defesa. Direito à interpretação. Nenhum fato é absoluto e verdadeiro, né? Então, mais uma vez, aí a gente retorna para aqueles debates da aula inicial, né? Se a gente se pautasse pela resolução a partir do olho por olho e do dente por dente, a gente não precisava de toda a ferramenta, de todos os equipamentos, né, que o direito penal nos dá, justamente para que tenhamos essa margem de interpretação, tá? Então, infelizmente, na prática, a gente vê, né, que muitos desses crimes, especialmente na seara da violência doméstica, eles acabam não tendo a tutela, né, que a gente julga fundamental, especialmente agora durante o contexto de quarentena, né, a gente viu explodir ainda mais os casos de violência doméstica, mas infelizmente esses problemas complexos de política criminal, eles têm que ser tratados para além da tipificação, na minha opinião, tá? Então, vamos voltar aqui, beleza? Deu para encaminhar mais ou menos a sua questão, Hugo?
Isso, essa é a grande questão, né? Como que vai provar? E aí nós temos essas ferramentas que a gente vai estudar também, logo mais, que é de tentar entender o que é a materialidade e a autoria. E aí é onde a gente vai reunir os indícios, tá? Que apontam que aquela pessoa tinha na sua conduta, a partir dos atos que compõem essa conduta, a intenção ou de matar ou de cometer ameaça. Então, tudo é articulação e interpretação, tá, gente? Direito é interpretação, é aplicação, é subsunção, mas especialmente depende do olhar que vocês têm sobre o caso. Então, acredito que entre vocês, utilizando o exemplo do nosso caso concreto, não é? Do Mirailton, pode ter entre vocês pessoas que queiram absolvê-lo por entender que ele estava sob violação, então que ele não estava pensando bem, a filha e a mulher estavam lá internadas, né? Ele não tem certeza de ter essa doença ou não, então ele reagiu dessa maneira, psicologicamente afetado, ou outras pessoas vão dizer, não, esse cara tinha total consciência do que estava fazendo, ele dolosamente foi lá e espalhou o vírus, sabendo que ele era um potencial carregador. Então, assim, várias soluções possíveis. Não existe aquela que está absolutamente correta, nem aquela que está absolutamente errada. A verdade, ela é um ponto de vista. Né? Não existe uma verdade absoluta, não existe uma certeza absoluta, tá? Então, vamos seguir aqui. Os elementos da conduta, tá? Então, a gente tem a vontade, a finalidade, a exteriorização e a consciência, tá? Então, vamos lá para essa ausência de voluntariedade, tá? Ela vai acarretar na ausência da própria conduta, porque você não tem a vontade. Então, se você não tem vontade, você não tem conduta, tá? Um dos exemplos mais específicos disso, né, e mais nítidos para a gente entender o que é essa ausência da voluntariedade, é a coação física. Então, imagina que alguém lhe sequestra. Alguém aqui já assistiu Jogos Mortais? Eu lembro que a Lohane comentou uma vez, não sabe, que gostava de filme de terror. Você já assistiu, Lohane, esse filme? Jogos. Não, é o do Sol, gente. Como que chama aquele Jogos Mortais, não é? Isso, obrigada, Lohane. Então, o que aconteceu nos Jogos Mortais? Né? Lá nos Jogos Mortais, o Dig Sou, me corrija se eu estiver errado, sequestrava as pessoas, colocava elas em situações absolutamente dramáticas, né? E em determinado momento, essas pessoas, para sobreviverem, né, elas tinham que acabar atacando as outras, né? Em outros exemplos, né, ele usava dessa força física, dessa coação física, dessa visa absoluta, como a gente chama tecnicamente, né, esse emprego da força física para obrigar aquele sujeito a cometer crimes. Então, aí você não vai ter uma conduta, porque não há vontade do agente em produzir aquele efeito, nem vontade, nem omissão, porque ele está sob um contexto de coação física absoluto, então ele é inescapável, ou ele faz, ou aquele sujeito que está sendo, né, na verdade, o grande criminoso do ato, né, vai distinguir a vida. Então, a gente está falando de uma coação irresistível, não tem como você resistir àquela questão, tá? Então, você acaba fazendo uma conduta, né, realizando uma conduta sem vontade e sem finalidade, tá? Tranquilo? Deu para entender? Minority Report. Minority Report, exatamente, mesma coisinha, né? Tranquilo, gente. Nossa, eu tô gostando desse método. Realmente vocês tinham razão. Acho que eu tô rendendo melhor. Tá bem mais bacana. Vamos lá, né? Então, mais uma vez, outros elementos da conduta, né? Ação e omissão, tá? O que é a ação? A ação é o comportamento positivo, a movimentação corpórea é o facere, não é? É o que você faz, é como você se movimenta, é como você se articula, quais são os elementos que lhe fazem convalidar esse seu desejo, tá? E a omissão, por outro lado, é um comportamento negativo, é quando você se abstém, é quando você não faz, é o non facere, tá? Tranquilo isso aqui, né, pessoal? Esses elementos da conduta, né? Vamos lá. É importante notar, isso é a fala do próprio professor Fernando Capês, tá? Que para a elaboração dos tipos omissivos, e veja, eu estou falando sempre dos tipos omissivos porque eles são os mais complexos, né? Você tem que utilizar de uma técnica legislativa diferenciada. Lembram lá
naquele momento que a gente estava, né, entendendo, né, a elaboração da lei penal, a gente compreendeu que ela tem duas partes, né, você tem o espaço onde se prevê a conduta e o outro que você prevê qual é a punição para aquela conduta, tá? Então, é diferente das condutas proibitivas, tá? Os crimes omissivos, eles têm que descrever a conduta que deveria ser feita. Então, socorrer, ajudar, tá? Como aquelas que seriam as responsáveis pela configuração desse crime omissivo. Então, em vez de dizer matar alguém, você vai dizer não prestar socorro, não prestar assistência necessária e nas determinadas circunstâncias, tá? E aí, nesse debate da omissão, nós temos dois tipos de crimes omissivos. Nós temos os crimes omissivos próprios e os crimes omissivos impróprios, tá? E aí, quais são os crimes omissivos próprios? É quando você vai exigir de um agente, e aqui é um agente comum, qualquer um de nós que não está investido de um espaço ou de um dever legal de cuidado, tá? Muita atenção com isso aqui, no sentido de salvaguardar um bem jurídico, cuja desconsideração do comando legal por omissão gera o ajustamento dessa conduta omissiva de modo direto e imediato à situação tipificada. Isso é uma coisa muito simples, gente. Se nós pensarmos aqui, Código de Trânsito Brasileiro, não é? Quando você se envolve em um acidente, nós temos o dever legal, né, de prestar a assistência. A gente tem que prestar assistência, tá? Então, se a gente não faz isso, nós vamos estar realizando essa conduta omissiva. Eu deixei de prestar socorro àquela vítima do acidente, tá? Então, é aí que você tem a realização da omissão. Como foi que a Lohane falou aqui? Peraí, deixa eu abrir o chat. Omissivos próprios. É o dever jurídico de agir naquela situação decorre do próprio tipo penal. Ok, vamos lá. Já os homicídios impróprios, não é? São os crimes homicídios impuros, espuros, promíscuos ou comissivos por omissão. É aquele em que o agente tem a posição de garante, ou seja, a lei atribui um dever legal de agir para tentar impedir o resultado que ele devia e podia evitar, mas o agente nada faz, se mantendo inerte de forma voluntária e consciente, né? Imagine que você é um socorrista, né, do SUS, e quando você chega no local, né, do acidente, você reconhece que aquela pessoa deitada ali no chão é um antigo desafeto seu, né? E por isso você não presta um socorro adequadamente. Então, essa omissão, ela é imprópria, né? Ela é lida como uma omissão promíscua, é uma omissão com uma conotação diferenciada, né? Porque aquele agente, aquele socorrista, ele tem o dever legal, perdão, ele tem o dever legal de agir, né, de atuar para evitar aquele fim, aquele resultado, tá? Seguindo aqui, os crimes omissivos impróprios, tá? Também conhecidos como crimes omissivos impuros. Ah, peraí. Aqui eu repeti, gente, foi mal. Por comissão, tá? Nesses crimes, os crimes omissivos por comissão. Nesses crimes, há uma ação provocadora, tá? Dessa omissão. Por exemplo, o chefe da repartição impede que sua funcionária que está passando mal seja socorrida. Se ela morrer, o chefe responderá pela morte por crime omissivo por comissão. Então, ele atuou para aquela omissão se realizar, tá? Então, esses crimes omissivos, eles contam com outro ato, não é? Você tem o ato de impedir que aquele socorro seja prestado. Você tem uma ação que provoca a omissão. Por isso que ele é omissivo e comissivo. Ele é omissivo por conta de uma vontade, tá? Ele se nega a prestar um apoio, o sujeito tem o dever... Peraí, gente, eu tô me perdendo aqui. Tropeça nele sem querer. Omissão imprópria. O sujeito tem o dever de evitar o resultado naturalístico. Perfeito. Vamos lá. Então, tranquilo, crime omissivo por comissão. Você atua para que a omissão ela, tá?
homens tendo o dever jurídico de evitar o resultado, concorre para ele ao quedar-se inerte, né? Nesse caso, ele vai responder como partícipe. Quando não existe o dever de agir, não se fala em participação por omissão, mas em conivência, tá? Então, quando você não tem o dever de prestar o socorro, você está fazendo... Você está, como o próprio blocado jurídico fala, né? O crime silente, você está concordando com aquilo que está acontecendo. Ou uma participação negativa, hipótese em que o cliente não responde pelo resultado, mas por sua mera omissão. E isso lá no artigo 135 do Penal, mas são da Guarda Municipal de Iguaçu, e você está lá fazendo sua ronda noturna num colégio, e aí você vê que tem uma pessoa, não é, que está tentando transpassar o muro da escola para, obviamente, né, fazer um furto ali, e você simplesmente vira as costas e finge que não é com você. Então, na verdade, a sua atuação não é, ela é conivente, ela é um crime silente. Você vê o crime acontecendo, mas não faz nada para, enfim, respaldar ou para impedir aquela ação, tá? Vamos lá. Quais são os requisitos, portanto, da omissão, tá, gente? O primeiro requisito é o conhecimento dessa situação típica. O segundo requisito, ou seja, você tem que saber que aquilo ali é algo, né, criminoso. A consciência por parte do omitente de seu poder de ação para a execução da ação omitida. É o chamado dolo da omissão, né? Como se a gente fosse falar do dolo da ação. É a vontade, né? Você tem a consciência de que não fazer, de que se abster vai provocar um resultado, tá? E a possibilidade real e física de se levar a efeito a ação exigida. Se o obrigado não tiver em condições de, na situação, levar a efeito essa tarefa, poderá servir-se de um terceiro também obrigado ou não a cumpri-la, tá? Então, isso é uma coisa interessante, que especialmente nesses tipos penais omissivos, né, quando a gente vai falar de dever de socorro, né, no caso dos acidentes, você tem esse dever de socorro se a sua vida não estiver em risco. Então, é uma matéria de defesa bastante utilizada, não é? Então, você acaba se envolvendo em um acidente, a pessoa que estava no veículo à sua frente fica lá dependurada em um penhasco, e se você for tentar socorrê-la, né, você vai colocar a sua própria vida em risco. Então, aqui a gente não está falando de omissão, tá? Porque não tem como você agir se você vai colocar a sua própria vida em risco. Então, esse dever legal de ir socorrer, ele fica obstruído pela situação material colocada. E aí, se realizou, tá? É importante que você tenha esses indícios. Tá tranquilo, pessoal, até aqui? Beleza? Show? Posso seguir? Beleza, vou seguir. Vamos lá, caso fortuito e força maior, não é? Fortuito é aquilo que se mostra imprevisível, então a gente não tem nenhum controle sobre aquilo que está acontecendo, né? Quando não, inevitável. É o que chega sem ser esperado e por força estranha à vontade do homem, e que a gente não pode impedir. Então, o furacão a gente não pode impedir, não é? Por exemplo, o incêndio provocado pelo cigarro derrubado do cinzeiro por um golpe de ar inesperado. Então, você não vai, enfim, você não ia prever que enquanto você estava fumando, você ia conseguir tacar fogo na casa, né? Inevitável o acontecimento. O exemplo mais comum é da coação física. Lembrem sempre lá do Dig Soul, dos Jogos Mortais, não é? Você não estava esperando que seria sequestrado por um psicopata, que ele ia obrigar a, enfim, por força física, não é? E psicológica e tudo mais, a cometer crimes, tá? Ambos, né, tanto o caso fortuito quanto a força maior, vão excluir o dolo e a culpa, ou seja, a vontade, né, e a omissão, tá? E, consequentemente, não há conduta. Gente, se você, uma coisa interessante para raciocinar essa questão das classificações é o seguinte, quando a gente constrói um castelo de cartas, se você tira uma carta, o castelo cai,
tá? É a mesma coisa, se faltar um desses elementos, você não vai ter a conduta. Se você não tem a conduta, você não tem o fato típico, porque a conduta é um dos elementos do fato típico, tá? Vamos seguir. E aí, a gente está chegando já no debate de sujeitos, não é? O ser humano, ele é o único sujeito ativo de uma conduta típica. E cuidado com essa afirmação, porque a gente vai fazer um debate agora na sequência, não é? Das pessoas jurídicas serem alvo, né, do direito, tá? Então, o que o Wessels vai falar, né? É capaz de ação em sentido jurídico, toda pessoa natural, independentemente de sua idade ou de seu estado psíquico, portanto, também os doentes mentais, tá? E aqui, como vocês sabem, né, nós temos um disciplinamento específico sobre criança e adolescente. Como a gente conseguiu antecipar bastante aula, eu vou preparar um material específico para vocês sobre criança e adolescente, que infelizmente, na maior parte dos programas de direito penal que eu vejo, que eu tive conhecimento, acaba não sendo uma matéria tão estudada, isso só vai ser estudado em nível de especialização, mas eu acho muito interessante, porque o que eu vi muito na advocacia, literalmente relacionada aos adolescentes do sistema socioeducativo, era uma mera reprodução do que se faz na esfera penal, e são sistemas diferenciados, tá? Então, é importante fazer essa digressão aqui, de que para que esses sujeitos eles sejam responsabilizados, existe todo um microsistema, né, que é a parte especial do Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai nos indicar como agir, né, diante de adolescentes que cometem ato infracional, tá? Os adolescentes, eles cometem ato infracional e não crimes, tá? É diferente a percepção jurídica sobre eles, ok? E aí, quando a gente fala dos sujeitos, né, da conduta típica, a gente está falando dos sujeitos ativos e sujeitos passivos. Quem são os sujeitos ativos? Não é a pessoa humana que pratica a figura típica descrita em lei, isolada ou conjuntamente com todos os outros autores. Né? Mais uma vez, pode ser uma conduta pura e substancial ou substancial, tá? E aí o próprio professor Fernando Capês, ele vai trazer para a gente uma série de denominações que esse sujeito ativo, ele passa a tomar na nossa linguagem forense, não é? Agente, indiciado, acusado, denunciado, réu, sentenciado, condenado, recluso, detento. Essas são as terminologias técnicas que a gente usa, tá? Então, assim, é importante que a gente se atenha a elas para não causar um efeito estigmatizante sobre esse sujeito ativo, né? A gente está falando aqui, mais uma vez, essa é a importância do direito penal, né? De entender que o direito penal ele serve para que a gente atue e lide com essas pessoas. Elas não deixam de ser gente porque cometeram um crime, né? Isso é muito importante, porque a gente consegue desenvolver um grau de empatia também a partir do olhar da defesa. E aí essas pessoas, né, esses sujeitos ativos, as duas definições que eu trouxe já para vocês, elas indicam que esses sujeitos ativos são seres humanos, tá? E aqui é importante perceber que, para o nosso direito, nós entendemos que pessoas jurídicas também cometem crimes, ok? E especialmente na seara ambiental, tá? Isso é uma contribuição que a Constituição nos traz, e ela parte de uma compreensão teórica para fazer, é uma opção teórica, tá? A teoria da ficção, né, como é que começa essa história de que a pessoa jurídica ela pode ser sujeito ativo do crime, tá? Na teoria da ficção, ela não admite que isso seja possível. Peraí, alguém falou aqui no chat? Alguém falou no chat? Aqui no Brasil tem demais, de fato, né? É isso aí, Hugo, tem bastante. Mas não é só no Brasil, não, não é um privilégio só nosso, infelizmente, né? Mas vamos lá, teoria da ficção. A teoria da ficção, né? Ela não admite a pessoa jurídica como sendo um sujeito ativo do crime, tá? Ela vai falar que a pessoa jurídica ela não pode cometer delitos, porque ela não tem consciência, porque como é que você vai aplicar uma pena a uma pessoa jurídica, porque ela não tem culpabilidade, então você não pode aplicar a ela um juízo de reprovabilidade. Então, essa teoria da ficção diz que é um absurdo você tentar
fazer a punição de uma pessoa jurídica, tá? Só que nós avançamos a partir dessa compreensão e a gente tem como grande patrocinador dessa nossa opção política, né, de adotar de que a pessoa jurídica ela pode sim ser criminosa, tá? Ela vem da teoria da realidade ou da personalidade real. E aqui eu reforço mais uma vez todo aquele nosso alicerce que a gente traçou desde o começo da disciplina, dizendo o seguinte: é muito importante nós compreendermos teoricamente a fundo o que é o direito penal, porque só a partir disso a gente vai conseguir fazer exatamente o que Otto Guerck fez, né? Que é de elaborar uma compreensão para tentar coibir exatamente isso que o Hugo falou, né? Veja, a gente tem um país que até a Constituição de 88, até que essa teoria da personalidade jurídica como sujeito ativo do crime fosse adotada entre nós, simplesmente não responsabilizava as empresas que cometiam delitos ambientais de maneira firme e na esfera criminal. Né? Eu não consigo pensar em um bem jurídico mais relevante do que a natureza, né? Porque é nela que a gente vive num planeta que precisa ser defendido literalmente com unhas e dentes. Essa questão, e aí eu só vou me permitir uma digressão aqui com vocês, esse debate que a gente está enfrentando, esse momento tão triste que nós estamos enfrentando com o coronavírus, né, ele mostra exatamente isso. A gente derrubou tanto a natureza, a gente atingiu tanto a natureza, né, e essas empresas são as principais patrocinadoras desse tipo de destruição, as grandes, né, multinacionais aí, que a gente entrou em contato com esse mundo selvagem, né? Então, essas doenças que a gente não conhece ou que não estava habituado, elas passam para nós de uma maneira completamente arrebatadora. Então, na minha opinião, eu não vejo bem jurídico maior a ser preservado do que esse, tá? Mas vocês podem contribuir também com esse pensamento. Então, é muito importante que nós, enquanto juristas, a gente se forme para pensar teoria, porque as teorias mudam literalmente o mundo e mudam o mundo penal, tá? E aí o Otto Guerck, ele é o grande precursor, né, dessa teoria da realidade ou da personalidade real, e essa teoria, ela diz o seguinte, né, e aqui eu vou fazer a leitura do que o professor Fernando Capês coloca, né? Para essa corrente, a pessoa jurídica ela não é um ser artificial criado pelo Estado, mas sim um ente real, independente dos indivíduos que a compõem. Sustenta que a pessoa coletiva possui uma personalidade real, dotada de vontade própria, com capacidade de ação e de praticar ilícitos penais. É assim capaz de dupla responsabilidade, civil e penal. Ora, faz todo sentido. Né? Se as empresas podem ser responsabilizadas na esfera civil, por que elas poderiam ser responsabilizadas na esfera penal também? Né? Obviamente é que a gente tem que fazer essa articulação, você não vai colocar uma Vale da vida, né, que devastou, né, o estado de Minas Gerais dentro da cadeia, mas existem outras medidas penalistas que podem ser aplicadas, né, e isso é muito sério. Infelizmente, né, no caso lá da Vale, até agora o processo está, enfim, não como a gente espera ou gostaria que acontecesse, tá? Então, essa teoria da realidade ou da personalidade real, né, ela é admitida pela Constituição, lá no artigo 225, no parágrafo 3º, da seguinte forma, tá? A Constituição diz o seguinte: as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, ou seja, além da obrigação de reparar os danos, além das obrigações civis, além das obrigações administrativas decorrentes desse ato, né, de violar o meio ambiente, essas pessoas físicas ou jurídicas, elas vão responder, né, penalmente. Outro elemento que eu acho particularmente bastante interessante na teoria da realidade e da personalidade real é que ela faz, né, o seguinte raciocínio: ora, se os acionistas das empresas eles recebem os frutos causados a partir dessa violação, eles devem também responder, não é, pelo crime ambiental que essa empresa acaba incorrendo, tá? Então, eu acho que essa teoria ela é bastante salutar, ela nos faz avançar do ponto de vista da perspectiva do direito penal. E aí, ao fim,
né, o professor Fernando Capês vai apontar que existe uma teoria que busca conciliar tanto aquela da ficção quanto essa que entende que a pessoa jurídica deve responder criminalmente. Ela junta as duas e faz uma síntese, né? E aí ela vai dizer assim, né? Trata-se da imposição de sanções quase penais às empresas. O juiz criminal, ao aplicar tais medidas, não ignora que as pessoas jurídicas são incapazes de conduta e de culpabilidade no sentido penal, mas entende esta aplicação como uma forma de combate à criminalidade moderna. Isso exatamente que o Hugo comentou aí, né, no chat, tá? Que é via de regra cometida através de entidades coletivas. Lembram daquilo que nós estávamos colocando, né, no debate sobre os princípios, né? No princípio da adequação social. Então, a vida mudou, né? Vejam, eu acho que, inclusive, a tendência é que a gente expanda essa compreensão sobre as pessoas jurídicas como sujeitos criminais, quando a gente fala, por exemplo, desses mecanismos que a gente, inclusive, está utilizando aqui, né, como empresas como o Zoom, né, que foram responsáveis, né, foram indiciadas aí por estarem violando os dados e violando as políticas de privacidade dos seus usuários, né. Então, a gente tem muita coisa acontecendo, especialmente no campo do direito criminal cibernético, né? Se você tiver interesse, eu posso até pensar em preparar uma aula também sobre isso, acho que ia ser um debate bacana para a gente ter aqui na disciplina, que merecem a tutela, na minha opinião, no direito penal. Mais uma vez, a gente está falando dos bens jurídicos mais relevantes, né? Como Holmes falou, nem são atos desprezíveis, nem é pecado, mas é o que é, de fato, sensível para uma sociedade como a nossa, que é absolutamente mediatizada, não é, que se relaciona muito pelos meios digitais. Então, nós temos essas três teorias, a teoria da ficção, a teoria, não é, da personalidade real, e a gente tem essa última que busca aliar as duas compreensões. E aí, como que o Brasil, na jurisprudência, vê isso, tá, gente? Vocês podem consultar esse RESP aí. O STJ ele tem uma posição consolidada sobre a questão e diz que a possibilidade da responsabilização penal da pessoa jurídica exige a imputação simultânea da pessoa física que atua em seu nome ou do seu benefício. Então, os acionistas são aqueles que vão responder materialmente, tá, pelos crimes ambientais, o que eu acho absolutamente coerente e acertado, tá? E aí a gente chega aqui ao fim da nossa ementa, falando sobre o sujeito passivo, tá? O sujeito passivo do crime é o titular do bem jurídico lesado ou ameaçado pela conduta criminosa, ou seja, aquele que sofreu a infração penal cometida pelo sujeito ativo. Então, ele vai ser aquele que é lido, né, como a vítima, como quem foi violentado nesse processo, tá, de realização do crime, tá? E essa infração penal, é interessante aqui perceber que esse sujeito passivo, né, na verdade, todo crime ele vai ter dois sujeitos passivos, tá? Um sujeito passivo formal e o material. O formal é o Estado, então, quando acontece um roubo, quando acontece um assassinato, quando acontece uma violação ao meio ambiente, quando acontece um sequestro, enfim, o Estado ele é violado, porque a ideia do Estado é justamente de nos proteger diante, não é, dessas ações, do cometimento dessas questões, tá? Então, esse sujeito passivo formal, ele sempre vai estar presente, porque o Estado é o garante, né? O Estado, que é o dono do juiz puniendi, também é sujeito passivo, tá? Quando a gente está falando de direito penal. E existe, obviamente, o sujeito passivo material, que é a pessoa que foi atingida diretamente, é o titular desse bem jurídico, que pode ser uma pessoa física ou jurídica também, e isso vale para o outro lado, né? Se as pessoas jurídicas, elas podem ser incriminadas, elas também podem ser alvos de crime, né? É prejudicado quando ocorre a infração, tá? Então, senhoras e senhores, era isso que eu tinha preparado hoje. E aí, algum comentário sobre essas questões? Funcionou, gente, para vocês? Um dos maiores laboratórios de virologia do mundo, se não for o maior, está em Wuhan, na China. Supostamente um acidente provocado por lá que está dando todo esse prejuízo global.
Ai, gente, que bom que funcionou. Eu confesso que eu também gostei. Eu tinha. Porque eu vou explicar para vocês, né? Eu tinha falado, inclusive, com a Cálita, eu vou aproveitar o momento para fazer essa digressão, que eu tive algumas experiências não bem-sucedidas na outra instituição, né, que eu trabalho, a minha alma mater, e eu tinha ficado bastante incomodada, né, mas vocês, assim, deram um show, foi ótimo, acho que nessa metodologia do chat eu consigo acompanhar melhor, eu consigo desenvolver melhor o tema, o assunto, acho que a gente tem um diálogo mais aprofundado, fiquei bastante satisfeita, eu confesso, me surpreendi, porque quando a gente está nessa situação, nós ficamos em uma posição de vulnerabilidade muito maior, né? Então, eu me senti, eu quero falar isso assim de coração para vocês, eu me senti muito acolhida e muito respeitada pela turma, eu fiquei muito, muito, muito satisfeita. Eu acho que a gente pode levar, não é, essa metodologia para os nossos próximos encontros. Eu queria ainda falar sobre a questão do meu e-mail. Alguns de vocês mandaram e-mails para mim e ficaram retidos no meu spam, porque o meu e-mail é institucional, então ele acaba reconhecendo a maior parte das coisas como spam, e eu acabo nem olhando, porque no spam tem muita propaganda e tudo mais, né? E algumas mensagens ficaram retidas, e é isso, eu vou gravar, tá gravado, aliás, eu vou fazer a gravação e disponibilizo o link aqui para quem não pôde participar. Ah, que bom que todo. Vamos processar a China, né, Hugo? Olha só, tem uma coisa interessante sobre essa questão de Wuhan, tem o Estatuto de Roma, né? Eu acho que tem sim, a gente tem que pensar sobre a responsabilização da China nesse processo, mas é importante que a gente pense que, infelizmente, foi um azar, né? Mas tem o debate, né, e isso foi muito importante, e aí nos instrumentos internacionais, fazia muito tempo que a Organização Mundial da Saúde tinha recomendado que se fechassem os mercados de bichos vivos lá, e a China não seguia, né, e agora, com o coronavírus, ela finalmente encerrou essas operações, mas só para a gente lembrar um pouco, né, foi nos Estados Unidos que a gripe espanhola surgiu, então meio que foi um infortúnio, né, que nos acometeu. É isso, gente. Que bom que deu certo. Boa noite para todo mundo. Continuem seus estudos. As questões que vocês colocaram aqui, né, sobre a imperícia, a negligência, a imprudência, eu vou trabalhar isso em um momento específico, porque aí a gente tem uma atenção mais aprofundada para não misturar os conceitos. E tudo isso está lá no livro do professor Fernando Capês, tá? Muito obrigada, foi ótimo. É isso aí, isso que é aluna boa, isso aí, isso aí. Muito, muito, muito bem, gente. Espero que vocês gostem do caso. Aproveitem esse tempinho aí para dar uma estudada e me digam o que é que vocês vão fazer com o Mirailton. Olha, um forte abraço, foi ótimo. Um beijo a todos vocês e bons estudos, tá? Espero encontrá-los na próxima semana por aqui. Fiquem em casa, se vocês puderem, por favor, fiquem em casa, fiquem em casa. Esse negócio aí não é brincadeira. Tchau, pessoal.